Olá, meus queridos. Aqui é a professora Janaína. Espero que estejam todos enfrentando esse isolamento social com muita tranquilidade, né? Esperamos que tudo se resolva logo. Eu vim aqui para falar com vocês sobre as atividades que eu passei de geografia, certo? A primeira atividade foi sobre localização e orientação, que a gente estudou antes mesmo do isolamento social. E foi uma revisão, né, do que a gente já tinha visto. A primeira pergunta dessa atividade, que é a primeira atividade, fala sobre quais são as categorias, né, 5 categorias de análise da geografia, certo? Que a gente viu nos primeiros dias de aula, que é o espaço geográfico, a região, o território, a paisagem e o lugar, certo? São 5 formas da geografia estudar e ver o mundo, né, sobre o lado geográfico. Segunda questão, sobre localização, certo? Sobre orientação. O item A, eu pergunto qual é o nome da figura abaixo, né? Que a gente chama de rosa dos ventos. E eu peço, né, no item B, para vocês colocarem os pontos cardeais e os colaterais. Os pontos cardeais, o primeiro que em cima eu vou ter o norte, certo? O seu inverso aqui eu vou ter o sul. Né? Aqui é o sul. Aqui é o leste e o inverso o oeste, certo? Direita, leste, esquerda, oeste. Os pontos colaterais serão a junção dos pontos cardeais, certo? O ponto que fica entre o norte e o leste, eu vou chamar de nordeste, certo? Os pontos que ficam entre o ponto que fica entre o leste e o sul, eu vou chamar de sudeste. O ponto que fica entre o norte e o oeste, eu vou chamar de noroeste. E o ponto que fica entre o oeste e o sul, sudoeste, ok? Mais pra frente, a gente viu, né, sobre localização, as coordenadas geográficas, latitude e longitude, que é a questão 7. A questão 7, né, eu peço pra você definir o que é latitude, certo? Na questão 6, eu pergunto, né, qual é a linha imaginária que divide a Terra entre norte e sul, que é o principal paralelo. A gente vai chamar de linha do Equador, questão 6. Item B, e qual é, né, a linha que divide a Terra entre ocidente e oriente e ocidente? Leste e oeste, né? Vai ser o meridiano de Greenwich, ok? Linha do Equador definir a latitude e o meridiano de Greenwich a longitude. Item A da questão 7, a definição de latitude. O que é a latitude? A latitude é a distância em graus de qualquer ponto da Terra até a linha do Equador. Ela vai medir de 0 a 90 graus para o norte ou para o sul. E ela vai definir as zonas térmicas da Terra. Tá aqui, ó. Essa linha aqui, a linha 0, que está na horizontal, é a nossa linha do Equador. Ela divide o mundo entre norte e sul, certo? E a longitude? A longitude é a distância em graus de qualquer ponto da Terra até o meridiano de Greenwich. Ele vai medir de 0 a 180 graus para leste ou para oeste. E vai definir os fusos horários. Tá aqui o nosso meridiano de Greenwich, é o nosso 0. E ele vai definir, né, o lado leste e o lado oeste. E ele vai medir sempre de 0 a 180 graus para leste ou para oeste, certo? A gente sabendo o que é a latitude e o que é a longitude, a gente vai encontrar esses pontos pela a figura, certo? Que é a questão 8, ok? Para a gente encontrar qualquer latitude, a gente sempre vai olhar para as linhas que estão na horizontal. Eu vou sempre ter como referência o 0, a linha do Equador. O ponto A está bem aqui, ponto A, ó, vou seguir essa linha que está na horizontal para saber qual é o grau que está o meu ponto A. 40, vou aqui e preencho 40. Eu vejo se essa linha está acima do 0 ou abaixo do 0. Se ela estiver acima do 0, ela é norte, tá aqui o Nzinho de norte. Então, eu coloco N de norte, para ela estar acima do 0, ok? Achei a minha latitude do ponto A. A longitude, vou seguir a linha que está na vertical, que está em pé, chega ao número, que é o número 120. Vou lá e preencho minha longitude com 120. Tenho que saber se é leste ou oeste. Olho para o 0 e vejo se ela está à direita ou à esquerda. Como ela está à esquerda, ela é
oeste, ok? Coloco o Ozinho de oeste. Pronto, ok. Ponto A, ok. Ponto B, eu vou encontrar meu ponto B. Aqui achei meu ponto B, ó. Achando meu ponto B, eu vou olhar para a linha que está na vertical. Essa linha vai ser o número 40. Eu preencho com o número 40 na latitude, né? Lembrando que a latitude são as linhas que estão na horizontal sempre, certo? E ver se é o sul ou se é o norte. Como esse 40, esse ponto B está abaixo do zero, vai ser sempre sul. Então, vou colocar 40 graus sul. Ok. Para achar a longitude do ponto B, olho para a linha que está na vertical, encontro o número 80, né? E vejo que ela está à esquerda do zero. Se está à esquerda do zero, é oeste. Então, 80 graus oeste, meu ponto B. Encontrei as coordenadas do meu ponto B. E o ponto C? Meu ponto C, né? Eu vou primeiro achá-lo. Ele está bem aqui, ó. Esse ponto C, ele... eu vou seguir a linha que está na horizontal para achar a latitude. Seguindo a linha aqui, eu chego no número 60. Então, preencho com o número 60, né? Vejo que ela está acima do zero. Se ela está acima do zero, ela é norte. Então, 60 graus norte de latitude. Longitude, eu vou seguir aqui a linha que está em pé, chega no número 140. Esse 140 está à direita do zero, né? Se eu estou na direita, vai ser leste. Então, minha longitude do ponto C, 140 leste, ok? E assim, eu vou fazer o mesmo processo para o ponto D, o ponto E e o ponto F. Vocês conferem se está tudo corretinho, ok? Essa foi a primeira atividade. A segunda atividade, uma atividade simples, era apenas um resumo, certo? Você teria que fazer um resumo das páginas 28 a 42 do livro de Geografia, no mínimo 40 linhas. Pronto, essa era a atividade 2, bem simples. A atividade 3 já era um conteúdo novo, né? É um conteúdo novo, que é sobre a formação da Terra, né? O início da formação da Terra, suas eras geológicas, certo? Tem aqui um textinho sobre as 5 eras geológicas da Terra, ok? A Terra foi formada há 4,6 bilhões de anos, né? A teoria mais aceita é que ela o universo veio de uma explosão de 2 átomos no Big Bang, certo? E o nosso planeta, ele passou por algumas fases ao longo da sua construção, né? Que a gente vai chamar de eras geológicas, certo? A primeira foi a Arqueozoica, depois veio a Proterozoica, a Paleozoica, a Mesozoica e a Cenozoica, certo? Eu tenho aqui 5 questõezinhas sobre essas 5 eras, ok? Primeiro pergunto quais são as 5 eras, que eu acabei de falar para vocês: Arqueozoica, Proterozoica, Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica, né? A segunda questão, né? Qual o nome da primeira era geológica e como era a Terra nessa época, né? A era arqueozoica, né? A primeira era que a gente vai ter era arqueozoica, certo? A Terra era apenas uma esfera de fogo, né? Sem vida. Após o resfriamento da superfície terrestre, foi possível a formação da nossa crosta terrestre, certo? A terceira questão, eu peço para vocês citarem os principais acontecimentos da era paleozoica, ok? A era paleozoica, né? Nós vamos ter um período de transformações e surgimento das montanhas dos Alpes escandinavos, né? Isso fica na Europa. E também, né, a ocorrência das rochas sedimentares metamórficas, né, a formação das rochas, ok? Esse tipo de rochas. E vai surgir as grandes florestas e, assim, animais mais desenvolvidos, como os insetos e os répteis, ok? A era mesozoica era dos grandes mamíferos, né, dos dinossauros. Eles vão surgir e vão também desaparecer nessa era geológica. E a teoria mais aceita é que houve uma chuva de meteoros que extinguiu 80% da vida na Terra, certo? Esses grandes mamíferos, esses grandes animais foram soterrados e foi possível a formação, né, de jazeiras de petróleo, né? E essa amostra desses animais, desses grandes mamíferos, né, e de outras formas de vida, plantas, árvores, foram que deu, né, a formação do petróleo, certo? A maior fonte de energia usada ainda hoje no mundo. A quinta era e última era foi a era que surgiu o homem, né? O ser humano surgiu na era Cenozoica, a atual era que nós estamos. E foi no período quaternário, certo? Então, pronto, essa foi as questões da atividade 3, ok, queridos?
A atividade quarta, que foi a nossa última atividade, ela também vai dar continuidade a esse conteúdo, né, sobre a formação da Terra, a divisão dos continentes, certo? O primeiro grande continente que nós temos que é o Pangeia. Então, vamos lá. Nós temos aqui, minha gente, uns resumozinhos, né, sobre a teoria da deriva continental, que ela foi criada pelo alemão, Otto Wegener, e ele disse, né, que houve um único bloco de terra chamado Pangeia e que depois esse bloco se separou, certo? Que é justamente a nossa primeira questão. Ele vai perguntar aqui. O que defende a teoria da deriva continental, né? Ele vai falar bem aqui. Defende que os continentes atuais formavam um único bloco de terra chamado Pangeia e que se fragmentou há centenas de milhões de anos. Ou seja, segundo esse estudioso, o Alfred Wegener, né, nós tínhamos há milhões de anos atrás um único bloco de terra, um continente chamado Pangeia. Depois esse continente se separou, formando o Laurásio e o Gondwana e depois o restante dos outros continentes que nós conhecemos hoje. Ok? Aliada a essa teoria, tem a teoria das placas tectônicas, né? Porque como é que esses continentes se separavam? Através das forças, né, das placas tectônicas, ok? E o que diz essa teoria das placas tectônicas? Diz que a crosta terrestre é dividida em pedaços, né, que se encaixam como um quebra-cabeça. E cada pedaço desse quebra-cabeça a gente vai chamar de placa tectônica, certo? Essas placas tectônicas, minha gente, elas vão dar movimentação sísmica, certo? As movimentações sísmicas, os terremotos, os vulcões se dão por essas forças das placas tectônicas, certo? Os vulcões, devido à alta pressão do centro da Terra, né? É uma forma da Terra se aliviar da pressão do seu núcleo, porém as áreas de encontros de placas tectônicas serão as áreas mais propícias a vulcões e a terremotos, certo? Como o Brasil ele está em cima de uma placa tectônica, a placa sul-americana, nós não temos esses eventos geológicos no Brasil, certo? Então, espero que vocês tenham entendido até aqui. Ok, queridos? Um abraço.